Quero saudar os irmãos na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma reflexão da Santa Palavra de Deus e nesse momento eu convido-vos a abrirem a Palavra de Deus no Salmo número 103 e nós vamos meditar nesse Salmo. O nosso tema hoje é razões para bendizermos ao Senhor. Eu vou ler os 6 primeiros versículos desse Salmo. Salmo 103. A misericórdia de Deus, Salmo de Davi. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, é quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e o Senhor liberta todos os oprimidos. Que Deus abençoe nossos corações para recebermos a bênção da palavra de Deus. Razões para bendizermos ao Senhor. São várias as razões que vemos nesse salmo pelas quais devemos bendizer o Senhor. O Senhor é quem perdoa, devemos bendizer o Senhor pelo perdão, pela cura. Devemos agradecer a Deus as oportunidades, as bênçãos recebidas da longevidade, da saúde, do emprego. Esse salmo também nos leva a bendizermos ao Senhor pela sua eternidade. Deus é eterno na criação, no seu plano perfeito de ter misericórdia, assim como se alonga o céu da terra. Assim se alonga, é grande a misericórdia de Deus para com aqueles que o temem. Assim como está distante o Oriente do Ocidente, assim Deus distancia de nós as nossas iniquidades. Então são várias as razões, né? E a nossa ideia central é que todo cristão deve ou precisa bendizer ao Senhor. E nós poderíamos perguntar, quais as razões que nos levam, ou que leva o cristão a bendizer ao Senhor? Esse salmo ele propõe várias razões, mas devido ao nosso tempo, eu colocarei 4 razões. É bom que se diga que esse salmo também, de acordo com a divisão do último rabino, o rabino canônico do Antigo Testamento, chamado Yochanan ben Zakkai, em Jâmia, em 90 depois de Cristo, quando foi definido o cânon do Antigo Testamento pelos judeus, ele fez uma divisão interessante nos Salmos. Divisão essa que já era seguida há algum tempo pelo seu bisavô, o rabino Releel, e pelo seu avô, o rabino Gamaliel. E Paulo também segue essa divisão, pelo menos em 2 cartas. Me vem à mente aqui Efésios capítulo 5, versos 18 e 19, né? Quando diz que os salmos são divididos em salmos, em hinos e cânticos espirituais. Então, Yochanan ben Zakkai ele usou 3 termos em hebraico que foram traduzidos para o grego por ser melhor para falar da seguinte forma: psalmos seriam as palavras de salmo, de salmodiar o Senhor, ou seja, são salmos, são hinos, na verdade são músicas que falam da grandeza de Deus, o Senhor como soberano, como Deus criador, como Deus protetor que pode e sabe todas as coisas.
Os salmos falam da onisciência, da onipresença e da onipotência de Deus. A segunda palavra seria hinos, ou hymnos no grego, que seria os salmos ou os cânticos cristológicos, onde Cristo aparece como Messias, como salvação, como rocha eterna, como pastor, como o rio de água viva, como aquele que está para vir como promessa de Deus e libertador. E como a última, cânticos espirituais, psolantés, que seria o terceiro termo. A ideia de cânticos espirituais é o testemunho daquele que recebeu a graça de Deus, que recebeu proteção da parte de Deus, ou até mesmo castigo, e aqui ele faz uma música para engrandecer a Deus, para louvar o nome de Deus. Então esse salmo, ele é um salmo que comporta esses três termos. Ele é um salmo, ou psalmós, ele é um hymnos, porque fala da cristologia, da nossa salvação, do nosso perdão, e ele é um psolantés, ele é um cântico, onde o salmista vai falar da grandeza e da bondade de Deus e do perdão de Deus. Então, quais são as razões que nos levam a bendizermos ao Senhor? A primeira delas se encontra nos primeiros versículos, né? A primeira razão é Deus quem perdoa nossas iniquidades. Essa é a primeira razão. E quando nós olhamos para o texto, nós entendemos que o perdão de Deus, o perdão do Senhor, ele é pleno. Se não vejamos o verso 3, diz, é Deus quem perdoa as tuas iniquidades. O verso 10, ele vai além, ele diz, o Senhor não nos trata segundo nossos pecados, mas segundo a sua misericórdia. O verso 11, assim como o céu se alteia da terra e tem esse longo caminho, essa longa distância, assim é o tamanho da longevidade, da longanimidade de Deus em nosso favor. Assim é grande a misericórdia do Senhor. Deus remove os nossos pecados e iniquidades. A ideia de pecado é o nosso estado original. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. É o nosso estado, ele é irreversível. Nós já nascemos pecadores. A criança nasce inocente, mas pecadora. Agora, a iniquidade são pecados que cometemos na vida cristã, ainda que salvos, sabendo o que é certo, mas fazemos o que é errado. Isso também, quando levamos diante de Deus e nos arrependemos, Deus perdoa. Então, por isso que aqui o perdão de Deus ele é completo, que ele remove nossos pecados e ele perdoa nossas iniquidades. Deus nos separa de nossos pecados, no verso 12. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas iniquidades. Que Deus maravilhoso é esse nosso Deus. Deus não leva em conta os nossos pecados. De acordo com Miqueias 7,19, o texto diz o seguinte, o Senhor lança fora de nós os nossos pecados e deles não se lembra. A ideia de não se lembrar não tem nada a ver com a onisciência, onipresença e onipotência de Deus, isso é eternidade. É impossível que Deus esqueça das coisas, porque Ele é eterno. Não há passado e nem futuro para Deus. Tudo está presente e patente aos seus olhos. Mas a ideia de que Deus não se lembra é que Ele não leva em conta. Deus aqui nos dá uma grande lição. Ele sabe perdoar, né? Provavelmente você ou eu já passamos por alguma circunstância, por algum momento, que podemos até dizer para alguém, olha, eu te perdoo, mas não esqueço. E de fato, não tem como esquecer. Agora levar em conta, voltar a remoer, querer se vingar por aquilo que nós fomos ofendidos, aí está errado. Então a minha tese é que Deus, Ele continua lembrando, só que Ele não leva em conta pelo fato dele nos olhar através da justiça de Cristo. A segunda razão pela qual nós devemos bendizer o Senhor
é que Deus é quem cura nossas enfermidades. O nosso Deus é o Deus da cura. A cura que vem de Deus, ela é eficaz e ela é plena, né? Deus nos cura de uma vez, e a principal cura é o perdão de nossos pecados, né? Então Deus nos cura, de acordo com esse texto aqui, das nossas enfermidades físicas. Diz que é Ele que sara as tuas enfermidades, no verso 3. O verso 13, como um pai se compadece do filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Que maravilha, né? Eu me sinto emocionado quando leio esse versículo, porque eu quero o bem para os meus filhos, eu quero o melhor para eles, eu me compadeço deles, e certamente você que é pai, que é mãe, está concordando comigo nesse momento. Deus, na sua persona infinita, na sua eternidade, Ele se comporta, aqui é uma ilustração, é uma hipérbole, mas assim como o pai, Davi está falando que ele como pai amava seu filho. Ele chora 7 dias pela morte de um filho. Ele passa vários dias em jejum pela morte do outro filho do Absalão. Então, ele amava, ele se compadecia de seus filhos. E aqui ele diz que assim o Senhor se compadece de nós, né? As enfermidades espirituais, Deus cura todas as nossas enfermidades. As nossas enfermidades emocionais, as nossas preocupações, né? Quanta preocupação nesse tempo de pandemia, quanta preocupação com a falta de emprego, com os alimentos caros, o salário não está dando para comprar tudo o que precisamos, quanta preocupação. Mas quando nós olhamos para Deus, nós podemos ver que nossas reais necessidades são supridas. Então a cura vem de Deus, e a cura dele é plena e eficaz. A terceira razão, Deus é quem supre as nossas necessidades. Versos 4, 5 e 8. A bênção de Deus, ela é completa também nesse sentido, porque Deus nos abençoa com graça e misericórdia. Diz, é Ele que te cerca de graça e misericórdia. Deus nos abençoa com bens e alimentos, né? Diz que é Ele que farta de bens a nossa vida, a nossa caminhada, né? Que bens são esses? A nossa salvação, nossos amigos, nossos filhos, a casa que você tem, os presentes que você recebe, os presentes que você doa, são bens. Deus nos abençoa com longevidade e grandes conquistas. Quando ele fala da águia, ele está falando de longevidade, ele está falando de saúde. Ele está falando que você, como avô, como bisavô, está vendo a tua geração temendo a Deus, sendo fiel a Deus. Está vendo o sucesso de teus filhos, de teus netos, dos filhos de teus filhos, e assim sucessivamente, como diz o Salmo 128. Mas a última coisa que vamos falar hoje, a última razão, é que Deus é quem cria todas as coisas e estabelece um plano infalível para o seu povo. Deus determina de maneira correta e fiel o seu plano e derrama sobre nós bênçãos sem medidas. Deus derrama sua misericórdia sobre nós a respeito de sua aliança e de sua eternidade compartilhada para conosco na salvação. Eu vou ler aqui o verso 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Que maravilha, irmãos! Essa quarta razão pela qual nós devemos bendizer o Senhor, ela é interessante, porque aqui nós vamos sair daquela ideia do patamar pessoal para irmos para o universal.
e olharmos à nossa volta e vermos que pessoas também como nós, que não deveriam ser abençoadas, são abençoadas pela misericórdia de Deus e pela aliança que Ele fez com essas pessoas. Deus estabelece no céu um trono, o verso 19. Eu vou ler esse verso. Diz aqui: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Que maravilha, que graça maravilhosa, né? Em Apocalipse capítulo 4, João fica triste, ele fica desesperado, ele começa a chorar. Quando olha para aquela janela que Deus rasga da eternidade, ele vê o trono de Deus. E a sua tristeza é que não há ninguém com autoridade, com poder, com direitos de abrir o livro. Mas aí aparece aquele que venceu a morte, o Cordeiro, que é digno de abrir o livro, mostrando que o Senhor que nos salva, o Senhor que nos cura, o Senhor que nos cobre de bens, é o Senhor que domina a nossa vida, que tem a história do mundo em suas mãos. Deus estabelece no céu seu trono, verso 19. Deus determina a sua vontade através de seus anjos, verso 20 e 21. Então, amados, eis aí as razões pelas quais nós devemos bendizer o nome do Senhor. E a primeira grande razão é esta: Deus é quem perdoa nossas iniquidades. A segunda razão: Deus é quem cura nossas enfermidades. A terceira razão: Deus é quem supre as nossas necessidades e nos coroa de bens e graça. E a quarta e última: Deus é quem cria todas as coisas e estabelece um plano soberano e infalível para mim e para você. Podemos concluir aqui com 3 verdades que eu gostaria que nós lembrássemos delas. A primeira grande verdade é que somente Deus é digno de receber nosso louvor e nossa gratidão para sempre. Só Ele é digno. A segunda razão: devemos agradecer e bendizer o Senhor, o seu perdão pleno, a sua cura eficaz, a oportunidade para louvarmos o seu nome em todas as nossas conquistas e louvarmos ao Senhor pelo que Ele é, pela sua grandeza, pela sua criação e pela ordem que Ele dá aos seus anjos para proteger o seu povo e estabelecer a sua justiça. E a terceira e última aplicação é que façamos isso todos os dias de nossas vidas, que venhamos bendizer o Senhor. Bendito seja o Senhor em todos os tempos, em todos os lugares do seu domínio, como termina o salmista com o verso 22. Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe, e que todos os desafios que venham pela frente, nós estejamos com os olhos fixos pela fé no nosso Deus, e que através dele venhamos bendizer e agradecer o que Ele tem feito e o que Ele fará por nós. Em nome de Jesus, amém.